Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Usado da maneira que te agrade, em qualquer Hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pela canção. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
Hoje, antes de continuarmos o nosso estudo, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que nessa noite também o Teu Espírito nos conduza. Nos ajuda, Pai, aquele que fala, aquele que ouve, a entendermos melhor a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje eu queria continuar com o panorama do Antigo Testamento e queria falar o Gênesis, o início do Gênesis, na ótica do tabernáculo, do templo. Isso é muito importante, ter esse conceito. É quando você vai ler o Antigo Testamento. Eu queria deixar bem claro que os estudos teológicos, elas continuam. Desde a Reforma nós temos conceitos, esses conceitos também desenvolvem. A arqueologia também descobre novas coisas. Nós não estamos parados no tempo, né? Então, levando tudo isso em conta, as palestras que eu vi, porque de uma certa forma também eu aprendi, alguém me ensinou. E para isso, eu queria deixar na descrição do vídeo algumas bibliografias, na maioria em inglês, ok? Se vocês quiserem aprofundar mais sobre esse assunto, por favor, pesquisem. Aí dê uma olhada nos livros, que eles vão te ajudar bastante nessa compreensão. Bom, eu queria fazer uma revisão do que nós falamos semana passada. Bom, nós temos aqui a criação, certo? Eu pedi para vocês que lembrassem no número 4. Temos 4 eventos aqui e 4 personagens aqui, ok? 4 eventos e 4 personagens. Quais seriam os 4 eventos? Criação, queda, Noé, dilúvio e depois, por fim, o Babel. As 4 personagens: Abrão, Isaac, Jacó, José. Ok? Bom, Jacó leva 70 pessoas consigo para o Egito. No Egito eles ficam 430 anos. E quem surge aqui? Moisés. Moisés pega seu povo, sai do Egito. Fica quanto tempo no deserto? 40 anos. A saída nós chamamos de Êxodo, e eles ficam 40 anos no deserto, sendo que 2 anos na península, e eles constroem o quê? O tabernáculo. Outros 38 anos, eles ficam perambulando pelo deserto. Até que uma geração deixe para a próxima geração entrar na terra prometida. Surge aqui outra liderança, Josué. Ajuda de Caleb aqui. E o Josué leva o pessoal para Canaã. E no Canaã, as 12 tribos recebem terra. E depois vem a época de juízes. 6 juízes maiores e 6 juízes menores. 12 juízes no total. Maior e menor, não no sentido de obras grandiosas, de obras, na questão de obras. Maior porque maior capítulo, maior texto foi dedicado para esse pessoal e o menos texto para esses menores. Nós lembramos, quem foi o primeiro juiz? Foi o Otiniel. Lembrem? Otiniel, que é o quê? O sogro dele é o Caleb. Ok? Dá para lembrar sim. O segundo foi Eude. Eu não sei se vocês lembram, o Eude é da tribo de Benjamim. Tá? Filho da mão direita. Só que o Eude, ele não usava a mão direita. Ele era canhoto. Ele tinha deficiência na mão direita.
E engraçado que ele é da tribo de Benjamim, que significa filhos da mão direita. Então, por que eu estou dizendo isso? Dá para decorar melhor também, tá certo? É uma ironia também, né? Deus colocar um juiz da tribo de Benjamim que não consegue usar a mão direita. Ok. Depois tem a Débora, Gideão, Sansão e esses juízes que surgem depois. O último juiz foi o Samuel. Ok? Com Samuel nós entramos na era do Reino Unido. Nós temos aqui o Saul, Davi, os 3 reis, Salomão. Lembrando que, por causa do 1 Samuel, capítulo 7, a partir de Davi, o poder ela é passada, né, para os filhos. Até então, mesmo em Juízes, tá certo? Aqui, Moisés para Josué, você não vê passagem de liderança de pai para filho. Mas foi justamente isso que Samuel também tentou fazer. Ele foi um ótimo sacerdote, uma personagem muito importante da Bíblia, mas ele quis colocar os seus filhos como juízes. O povo não quis, pediram por um rei, Saul é colocado e a partir de Davi, de acordo com 1 Samuel capítulo 7, surge a dinastia davídica, que é de pai para filho, ok? Salomão, não sei se vocês lembram, ele morre em 931 antes de Cristo. E o que acontece? O reino se divide em norte, sul. Norte, nós temos o rei Jeroboão como sendo o primeiro rei, e no sul o rei Roboão como o primeiro rei. Nós temos 19 reis, 20 reis, sendo que um aqui é a Atália, é uma rainha, e daqui nenhum foi aprovado por Deus, e aqui 8 foram aprovados, sendo que 6 seria nota bom e 2 nota ótimo. Aqui nós encontramos 9 dinastias e aqui encontramos uma dinastia, que seria a dinastia davídica. Okay? Bom, lembrar que aqui Omri, o rei Omri, tem um filho chamado Acabe. Ele é rei de Israel, os dois é rei de Israel. Acabe se casa com Jezabel. E o que acontece? O culto a Baal entra nessa época em Israel. Porque Jezabel, ela traz os deuses do povo dela. E aqui, eles têm a filha Atália, que casa com o rei do sul, e aqui também, o reino do sul até então também não tinha influência do deus Baal. Claro que pontualmente sim, mas por causa da Atália, o reino do sul também começa a adorar Baal também. O reino norte, ela desmorona 722 a.C. com a invasão dos assírios. Nós não temos dúvida sobre isso. Um povo super violento, lembra? E no sul, 586 a.C., é quando o templo e Jerusalém ela é destruída. Eu disse para vocês que em 603 acontece o primeiro exílio para a Babilônia. É aqui que o profeta Daniel é levado para a Babilônia. Em 597, quando a Babilônia leva os sacerdotes e aquela camada, né, dos religiosos. Porque eles deixaram esse pessoal achando que Israel era um país assim, movido a reis. Só que o que acontece? Aqui, em 597, eles levam os sacerdotes, a equipe assim, religiosa, para acabar com Jerusalém. Aqui em 586,
aí sim, na história geral, pessoal, a queda do Reino Sul, vocês vão aprender que é 597 na história geral. Mas na Bíblia, Deus fala que o reino caiu em 586. Por quê? O templo caiu. Jerusalém foi destruída. Então, aqui sim, Deus fala que o Reino Sul, ela termina. Tá ok? É claro que aí o rei Joaquim, ele vai, tá certo? Aqui em 97, ele é levado. E nós temos o ano de 582 também. Aqui tem o rei Jeconias, aqui o Joaquim. Aqui também o Ezequiel, ele é levado. Nós temos o rei Zedequias aqui, certo? Eles morrem. Só que o rei Joaquim, ele não morre. Inclusive ele tem filhos lá em Babilônia. E ele se torna um líder dos líderes religiosos na Babilônia de outros povos. Tá ok? Esse Joaquim, ele tem um neto, Zorobabel, tá? E aqui acontece a volta, né? A volta acontece em vários anos. 531, aqui eu nunca consigo 458 e 445, certo? Antes de Cristo. Zorobabel vem, constrói o templo. O Esdras faz uma reforma espiritual e Neemias reconstrói os muros da cidade. O Zorobabel, ele é neto de Joaquim. Você vê que a ligação aqui, ó, davídica, tá certo? Ela vai se mantendo, tá certo? Porque lembrem-se que aqui no início, o descendente da mulher vai pisar na cabeça do serpente. Então, o descendente da mulher desce, e depois Deus escolhe um povo, e nesse povo ele mantém, né, a dinastia davídica. Joaquim tem o neto Zorobabel, e depois disso nós entramos o quê? Nos 400 anos de silêncio. Uma coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês hoje, isso foi um resumo, tá ok? Tentem lembrar disso. Isso é um esqueleto. E agora eu vou querer colocar carne em cima desse esqueleto. E para isso, hoje eu queria falar sobre templo, ligado ao Gênesis. O que isso tem a ver? Qual a relação do templo e Gênesis? E para resumir aqui ainda melhor, o templo e a aliança, eles mostram o quê? O reino de Deus. Tá certo? E nós temos o quê? A história da redenção. Ou seja, Jesus Cristo. Então, a leitura que eu quero fazer aqui com vocês de sábado é que hoje nós vamos ver aqui o templo. Na semana que vem eu pretendo compartilhar a aliança e a parte de redenção que aparece em Gênesis. Quais são os sinais de que Deus já está falando que Jesus Cristo virá para salvar o seu povo? E é claro que é uma interpretação para nós do século 21 com a revelação do Novo Testamento. Tá ok? Naquele contexto, isso não era possível, ainda era escuro, era só uma sombra. Mas hoje que nós temos a visão toda da revelação, nós podemos fazer esse estudo aqui com vocês. Ok? Bom, agora vamos entrar no assunto de hoje, que é enxergar Gênesis como um templo cósmico. Por que isso é possível? Por que nós podemos enxergar dessa maneira? Né? Quando Deus cria o universo, Deus cria esse universo, e o universo seria um arquétipo do que seria o templo e o tabernáculo. Eu sei que alguns de vocês já fizeram curso de reframe aqui na igreja, e o reframe dá uma introdução sobre esse assunto, e desenvolvendo esse assunto de que tudo que nós fazemos, de que a nossa vida aqui neste mundo, tudo é santo. Tudo que nós fazemos é santo, mas essa ideia nós vamos estar desenvolvendo aqui nessa noite. Bom, mas por que isso é possível? Naquela época, pessoal, a civilização tinha um tipo de cosmovisão, uma forma de ver o mundo que eles viviam. E a religião que eles tinham também regia a vida dessas pessoas.
O Gênesis, ela foi escrita de acordo com a literatura da época dela. Ela não foi escrita por pessoas do século 21. Ela foi escrita por pessoas que existiam 2, 3 mil antes de Cristo. Bom, nós que estamos no século 21, é muito tentador a gente querer interpretar a Bíblia com os nossos olhos da física, da química, de tudo que nós aprendemos, com a nossa cosmovisão, a Bíblia. Mas nessa noite nós temos que entender de uma outra forma, tem que partir do que era a civilização naquela época e compreender o Gênesis de acordo com esse cosmovisão que existia quando ela foi escrita. Isso é muito simples, né, pessoal? Se você chegar para uma pessoa dos anos 500 e você levar a uma equação da física quântica, essa pessoa ela não vai entender. Você pode explicar a realidade que você vive hoje para algumas pessoas. Explica o que é um carro, né? Você não tem, primeiro, o substantivo carro. Tenta falar isso para as pessoas que viviam antes de Cristo. Eles não têm uma ideia. Carruagem talvez seja alguma coisa que eles tenham em mente, mas como é esse negócio de colocar óleo, do carro ser alimentado por óleo e começar a andar? Então, pessoal, são coisas assim que, para aquele pessoal que está lá atrás, eles não entenderiam a forma de como nós explicaríamos as coisas. Por isso, quando Jesus também fala de parábolas, pessoal, no Novo Testamento, ele não pega exemplos lá da Sibéria, ou lá do mundo oriental. Jesus, ele pega a realidade em que ele está, o lírio dos campos, sabe? Jesus, ele pega a figueira, ele dá exemplos da realidade em que ele vive para trazer uma compreensão da palavra. Por isso, Gênesis, pessoal, nós temos que entender dessa forma. A Bíblia tem um contexto. Existia um cosmovisão ali no meio quando a Bíblia foi escrita. E nós temos que fazer esse trabalho de entender que tipo de pensamento as pessoas tinham quando Gênesis foi escrito. E um dos exemplos é que o pessoal naquela época, eles não acreditavam na criação do mundo do nada. Do nada. Isso é um conceito grego que surge depois, porque os gregos falam de um tal de demiurgo, né? E de lá o mundo é criado. Então, os cristãos falavam assim, não existia nada, Deus que criou tudo, não existia nenhum demiurgo antes. E isso se tornou um assunto teológico, e até hoje essa conversa vem, e se a criação do mundo foi do zero, ou se já havia alguma coisa, e a criação foi feita. Então, esse assunto é válido e está acontecendo. O que eu quero falar para vocês aqui, é que na época que o Gênesis foi escrito, isso não era importante. As pessoas daquela época, tanto importava se a criação vem do zero, ou se o que elas sabiam é que tudo que existia tinha um propósito de existir. Mais do que a criação, o importante para as pessoas daquela época é por que essas coisas existem. E se algo existe e não tem uma função, aquilo é anômalo. Então, para aquele povo que está ali atrás, o importante não é se algo foi criado, é se esse algo criado, ela tem uma função, uma funcionalidade. Então, quando o Gênesis fala do primeiro dia, quando Deus fala assim, criou a luz, o que é a luz? Tem uma função. Com a luz começou a ter o quê? Dia e noite, noite e dia. E com a luz surge o quê? A questão do tempo. Eu creio que Deus criou o tempo no primeiro dia, com a chegada da luz. Então, a luz aqui tem uma função. É isso que Gênesis foi pensando nessa literatura da época dela, que ela foi escrita. Então, quando ele fala da luz e fala que dia e noite começou e o tempo começa, isso é satisfatório para as pessoas que estão naquela época. Outra coisa que nós podemos ver, não é apenas esse, mas naquela época, se vocês forem ver a narrativa de Enuma Elish, Atrahasis, Gilgamesh, vocês vão ver que os deuses, eles criam tudo da água. Tudo surge, o templo onde deuses vão ficar, a cidade, tudo
surge da água. Aí você vai ver que na nossa narrativa da criação, o firmamento surge entre as águas. E Deus começa a sua criação em cima desse firmamento. Mas por que Gênesis usa essa linguagem? É uma linguagem que o povo da época em que o Gênesis foi escrito, elas iriam entender. Tá certo? Bom, os deuses daquela época também criavam, tá certo? Criavam tudo, e eles descansavam. Eles descansavam no templo deles. E o nosso Deus também, Ele cria o mundo e no 7º dia Ele descansou. E esse descanso, se os outros deuses descansavam em casas de pedra ou algo que fazia parte da criação, para Deus, esse descanso é o universo. Ou seja, o universo é o templo de Deus. Porque tinha um conceito naquela época, pessoal, que os deuses controlavam, dominavam, né, a criação através do templo. É ali que eles ficavam para fazer esse domínio. Mas o nosso Senhor, Ele é um Deus que o templo dele é o próprio universo. O próprio universo é o templo dele. E ali, nosso Deus quer exercer a sua autoridade e o domínio. Tá certo? O número 7 é muito importante. Tá ok? 7 dias. Outras religiões da época também usavam desse número 7. Tá ok? Esse 7 também é muito importante para a gente compreender tudo isso. Bom, e Deus também, ele quando Ele termina a criação, Ele abençoa. Ele abençoa o 7º dia. Eu entendo que Ele abençoou tudo que Ele tinha feito. E você vai ver agora, dentro da Bíblia mesmo, Moisés, quando ele termina de construir o templo, ele abençoa o povo. Então, o tabernáculo, o templo cósmico, eles estão no mesmo contexto. E eu vou aqui continuar falando com vocês como a criação de Gênesis, ela influi, né, no que vai ser o tabernáculo, no que vai ser o templo, e por que isso é tão importante para nós hoje entendermos essa questão. Tá ok? Bom, mais um assunto importante que nós podemos ver aqui é que o templo, o tabernáculo, o templo tinha o quê? Vamos desenhar assim. Desculpa que faltou. De novo. Nós temos aqui o Santíssimo, seria o Santo dos Santos. Aqui tem o local santo. E aqui fora nós temos o quê? O pátio. Tá? Bom, e aqui a entrada. Lembrando que essa entrada aqui é o leste. Tá ok? É o leste. Bom, não é o sul. Ok. Aqui no pátio tinha um altar e tinha também uma bacia de bronze com água. Esse altar, ela encostava na terra. Ela encosta na terra, certo? E esse balde, esse bacia de bronze, se vocês forem olhar no 1 Crônicas, capítulo 4, verso 2, eles chamam isso do quê? Né? De mar. Mar, terra. E vocês sabem que aqui dentro nós temos o candelabro, certo? Esse candelabro, tem um candelabro. O que eu quero aqui dizer para vocês, isso daqui é uma representação do que é o templo cósmico, né? Porque aqui é o mar e a terra, tá certo? Aqui seria o nível da terra. Esses 7 candelabros, na época, eles entendiam como também os 7 planetas visíveis ao olho humano. Vocês conseguem enxergar esses 7 planetas ao olho nu, tá certo? Então aqui seria a parte do universo lá em cima. E aqui, onde está a presença do Senhor, que seria o local celestial.
Então você vê que há 3 compartimentos aqui: a Terra, o universo, o universo lá em cima, e existe uma dimensão do mundo celestial. Quem entendia isso, e que nós podemos ver isso acontecer no Novo Testamento, é Paulo, quando ele fala do quê? Do terceiro céu. Ele fala do terceiro céu em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Por quê? As pessoas naquela época tinham um conceito de que o mundo era feito de 3 camadas. E eles seguiam esse pensamento. Agora, olha aqui como é que essa estrutura se desenvolve, né? Terra, universo e o mundo celestial, tá ok? Esse daqui é o que as pessoas tinham em mente. Então, isso mostra que o tabernáculo, ele mostra como era esse templo cósmico que Deus estava criando na criação. O que mais que nós podemos ver aqui? Deus fala que noite e manhã no primeiro dia surgiu, certo? Deus criou, e no 7º dia, aqui vem o quê? Manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite, e segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º dia. Então, manhã e noite, certo? Isso também, só que aqui no 7º dia, aqui é o primeiro dia quando Deus cria, ok? O templo cósmico. E aqui é o último dia, e aqui no último dia, pessoal, não tem menção sobre a palavra noite. Noite não aparece aqui, certo? No 7º dia. Foi o último dia. Como nós podemos compreender isso também? Da história da civilização humana. Porque houve uma época que Deus criou o templo cósmico, tá certo? E a história humana, enquanto ela se desenvolve, ela vai ter períodos de manhã e noite. Ou seja, não só períodos, mas tudo que o humano faz, ela tem um aspecto da manhã e um aspecto da noite. Como é que eu quero dizer isso para vocês? Celular. Celular é bom? É bom. Por quê? Você consegue se conectar com o mundo inteiro através de um celular. Mas quando você vai jantar, não tem aquelas pessoas que pegam o celular e se isolam? Então, o celular próprio, ele tem seus aspectos de dia e seus aspectos de noite. E a história, ela vai se desenvolvendo. E quando chegar aqui no Apocalipse 21, 22, se aqui a gente fala que é Gênesis 1, 2, aqui no Apocalipse 21, 22, você vai ver no Apocalipse capítulo 21, tá certo? E versículo 25, de que ali, quando o reino de Deus se estabelecer, não haverá mais o quê? Noite. E olha que interessante, um verso anterior, ele fala o quê? Ele fala que as nações andarão em sua luz, engraçado, né? Amanhã, e os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Isso é antes desse versículo, que é o 24, tá ok? Então, aqui, reis, eles vão entrar aqui, tá certo? E esses reis, em toda a sua glória, eles vão entrar no reino de Deus. O que isso me faz pensar? Que o reino de Deus, pessoal, quando a gente estiver lá, não vai ser apenas um local que nós vamos cultuar ao Senhor, no sentido de ter rituais religiosos. Inclusive, eu pensava, como seria cansado se eu ficasse a eternidade de joelhos louvando, sabe, fazendo todo aquele ritual. Mas não é isso. Quando o mundo terminar, Deus, esses reis, eu entendo que toda a cultura que foi desenvolvida, né, na humanidade, ela também vai entrar no reino de Deus. Nós vamos curtir essa cultura que os humanos criaram. Mas é claro que os aspectos da noite não poderão entrar. Os aspectos da noite dessa cultura não poderão entrar. Mas a cultura que representa aquilo que é bom, nós vamos desfrutar no fim dos tempos através do reino de Deus. Ok? Bom, uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui é o Jardim do Éden. Tá certo? Se vocês olharem a narração da Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, verso 10, verso 11, o que significa?
Assim está escrito aqui, eu vou ler aqui para vocês. Da terra do Éden, tá certo? Terra do Éden, nascia um rio que regava o jardim. Nascia um rio que regava o quê? O jardim. Tá certo? E esses rios, o quê? Seriam 4 rios, certo? Os 4 rios seriam o quê? Gion, né? Pison, Tigre e Eufrates. E aqui seria o mundo. Outras terras, ok? O jardim a terra do Éden, ok? Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 10, verso 11. Podem conferir. Tem o jardim e depois aonde o rio vai, que é o mundo. Certo? Se você entende isso se assemelha muito o quê? Com o tabernáculo. A presença de Deus, Santo dos Santos, o jardim, o lugar santo e o pátio, que é o mundo. Isso segue o quê? Um tipo de esquema aqui para o tabernáculo, ok? Mas essa água surgindo aqui, vocês vão lembrar de Ezequiel capítulo 47, se vocês puderem ler, e também do Apocalipse 1, 22, verso 1 e 2, que falam nesse esquema aqui, tá ok? Aí vocês vão ver que Éden é muito parecido com o tabernáculo, né? Na verdade, o tabernáculo segue o padrão do Éden. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o Éden, ele é um templo cósmico, de que Deus criou um templo cósmico aqui, tá certo? E eu quero chegar na conclusão, assim, eu já estou terminando aqui, nós já vamos chegar na conclusão. Que mais que eu queria pegar aqui de semelhança, tá? No Éden tinha muitas frutas. Vocês concordam? Tinha muitas frutas. E em 1 Crônicas, capítulo 6, 18, quando o Salomão constrói o templo, ele o quê? As tábuas dentro do templo eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Quando Salomão constrói, em 1 Reis 6, 18, ele entalha as paredes do templo interno, o quê? Com frutos e flores. Adão era o administrador, o jardineiro. Salomão também era um biólogo, entendia de jardinagem. Inclusive, ele, se vocês forem em 1 Reis, capítulo 4, 33, você vai ver que o Salomão, tinha muita sabedoria sobre esse aspecto. Aí nós podemos ver também que há uma semelhança do templo talhado de flores e frutos com o jardim do Éden. Mostra uma semelhança. Em Éden tinha muito ouro. Os santuários, todos os artefatos eram feitos de ouro, tá ok? E em Deuteronômio nós vamos ver que as roupas dos sacerdotes, aquilo que está na frente, ali também representa o quê? O templo, é um mini templo ali também, que nós podemos ver. Adão tinha a missão de cuidar. Esse cuidar, pessoal, em hebraico se chama chamar. Chamar, cuidar. Só que se vocês forem ver, os sacerdotes, posteriormente, a Bíblia usa o mesmo verbo chamar, quando eles, o quê? Eles cuidam do tabernáculo. Eles cultuam. Então, o chamar de Adão, quando ele faz o chamar no jardim do Éden, e esse chamar é usado aqui também pelos sacerdotes, significa que Adão tinha uma função de sacerdote aqui no Éden. Então, nós vamos vendo essas semelhanças aqui. Adão tinha o mandamento de não comer do fruto. E depois vocês sabem que Moisés leva o que aqui no Santo Santíssimo? O que? A tábua dos 10 mandamentos. Aqui também nós encontramos uma semelhança. E quando o Adão peca, o que acontece? Adão e Eva são expulsos na parte leste do Éden. Leste. Tá ok? E o que Deus coloca aqui? Querubins, certo? E olha que engraçado. Os santos santíssimos aqui tem um tecido e o desenho aqui o quê? De querubim. De querubim. Então, tudo isso, a porta para o leste, aqui para o leste, nós vamos ver o quê? Que o templo e o tabernáculo seguiram o quê? Um arquétipo, um modelo inicial, que seria justamente a criação de Deus. O Éden, o Jardim de Éden, eles usam como
um modelo para que tudo seja construído. É claro que Deus, ele dá as coordenadas para construir o tabernáculo, mas por quê? Que Deus, desde que criou o templo cósmico, ele vai tendo essa mesma lógica na construção do tabernáculo e do templo. Tá ok? Bom, o que mais que nós podemos ver aqui? Na Mesopotâmia e no Egito, as pessoas construíam mini-deuses, né? Aquilo que eles criam, eles construíam em barro. E eles colocavam dentro do templo, pedindo para que esse ídolo de barro pudesse cuidar, proteger eles, a vida deles. E nós vemos que também que Deus, no último dia, ele criou o homem, e o homem tem a missão do quê? De cuidar desse jardim, de administrar esse jardim, né? De tornar, né? De cuidar desse templo cósmico que Deus criou. Bom, por isso que o Gênesis, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, ela foi escrita de uma forma que o pessoal daquela época tinha que entender o que foi a criação. E nós temos essa realidade hoje. Mas, novamente, é de como você vai entender a Bíblia. Imagina Jesus falando de coisas que as pessoas não entenderiam na época deles. A minha esposa, ela está lendo o livro de C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, ele coloca algumas verdades da Bíblia ali. E, às vezes, ela fala assim que ela compreende melhor aquilo que está lá através da explicação do livro, né? Mas por quê? Porque está falando a nossa linguagem. A linguagem que ali está escrito, ela é mais próxima do que nós estamos vivendo hoje. Então, Gênesis segue esse padrão aqui, de que ele segue a cosmovisão da época, de como a civilização naquela época entendia o mundo e a religião. Tá ok? Indo um pouco mais, agora olhando para a Bíblia também, Noé, tá certo? O Noé, porque o pecado, ela começa a alastrar, certo? E o pecado começa a alastrar, pessoal. Só que ela alastra de uma forma tão poderosa que pode atingir, que pode destruir o mundo. E o que acontece? Acontece o dilúvio. O dilúvio. E quando o dilúvio acontece, chove tudo aquilo, e para ver se a terra seca, o que é enviado? Uma pomba. E a pomba, ela voa sobre as águas do dilúvio. Isso não faz te lembrar de algum evento na criação, em Gênesis 1? E no Novo Testamento, o pomba tem ela significa o quê? O Espírito Santo. O Espírito. Aí você já vê, calma aí, está tendo algum tipo de ligação aqui, certo? E quando Noé, ele sai da arca, faz o altar, Deus dá um mandamento, e eu vou ler aqui o mandamento para vocês, que está no capítulo 9 de Gênesis, que Deus abençoa Noé e seus filhos e diz para eles: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, povoem a terra outra vez. Deus dá de novo aquele mandamento que deu o quê? Para o Adão. Deus está novamente criando o quê? O templo cósmico através de Noé. E quando isso acontece, o pecado vem novamente, acontece, o Babel chega, e Deus se levanta quem aí? O Abraão. E com Abraão, de novo, Deus fala o quê? Que a partir dele ele vai fazer uma grande nação, multipliquem-se no final. Pessoal, nós temos que ter o conceito nesse Gênesis, nesse estudo inicial, de que eu estou falando aqui, que Deus, ele quer o quê? Construir o templo cósmico. Abraão, ele vai colocando altares em todo lugar que ele vai. Ele está o quê? Preparando a terra daquilo que vai ser um dia. E o ápice disso é quando ele vai o quê? Oferecer o quê? O filho dele. Sem dúvidas nenhuma, ele foi lá. Né? E aquele monte onde o altar para o filho foi feito, se chama Monte Moriá. E se vocês olharem em Crônicas, 2 Crônicas 3:1, esse local é o local onde Salomão construiu o seu templo. O templo de Deus.
E lá é onde Jesus foi crucificado, esse monte de Moriá. Então você vê que há uma ligação entre tudo isso. Ou seja, o que o Abraão está querendo? Ele faz a terra para que o templo seja construído na frente. Mas por que, pastor, você está falando tudo isso? Por quê? Porque, pessoal, o templo, ela na verdade, quando nós falamos de que Deus quer construir o seu templo, Ele quer estar presente, Ele quer exercer o domínio dEle sobre a criação, sobre tudo. Isso significa o quê? Que nós estamos falando do quê? Do reino de Deus. Do reino de Deus. Vocês ouviram bastante sobre esse conceito do reino de Deus. Que o reino de Deus não é um local que a gente somente vai. O reino de Deus pode ser experimentado hoje, mesmo que não seja a sua glória final, nós podemos experimentar, mesmo que seja vislumbres, partes desse reino hoje em nossas vidas. Nós podemos experimentar isso que Jesus falou. E no Antigo Testamento, o que Deus está fazendo? Através desse templo, de construir o templo cósmico, depois construir o tabernáculo. Porque a partir disso, o quê? Que Deus estava o quê? Querendo trazer o quê? O reino dele. Ele queria que nós, as criaturas deles, aqueles que creem em Deus, o povo de Israel, pudesse ser o quê? Bênção para as outras nações nesse sentido. De levar os valores do reino, de levar esse reino para o mundo. Mas você vai ver no Antigo Testamento que o povo de Israel começa a menosprezar, a esquecer dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. E Deus não gosta disso. Deus fala, não vivam para si só. Vocês foram colocados nesse mundo, vocês foram escolhidos como povo para levar o quê? A minha bênção para todas as nações, que vocês sejam luz para todas as nações. Eu não estou abençoando vocês para vocês viverem bem, mas eu estou abençoando vocês para vocês abençoarem o mundo. Só que olha o que você está fazendo, você está menosprezando, esquecendo das viúvas, dos órfãos. Isso não é isso o povo de Deus não faz. É isso que os profetas, eles levam de mensagem. Então, em todo momento no Antigo Testamento, Deus está querendo construir esse templo cósmico. Ele quer levar. Ele fala que nós somos cooperadores do reino dele nesse sentido. Nós temos que levar o reino para esses lugares. Por isso que, de direito, tudo o universo é de Deus. Mas, de fato, Deus nos escolheu para levarmos esse reino para este mundo. Pastor, o que isso tem a ver? A igreja é isso, pessoal. Por que a igreja existe? A igreja existe para o quê? Porque Jesus é a autoridade para a igreja. Para a igreja o quê? Expressar o reino de Deus, aonde quer que esteja. A nossa igreja onde está? Ela tem que ser o quê? Um lugar onde as pessoas possam experimentar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Amor, perdão. O que as pessoas não conseguem experimentar no mundo. E nós temos que alargar esse terreno. Desde a criação do mundo, eu queria que vocês entendessem que existe uma narrativa por trás disso tudo que nós estamos lendo no Antigo Testamento. Não leia apenas com olhos científicos do dia de hoje, mas eu queria que vocês entendessem essa intenção de Deus que existe no Antigo Testamento. De que Deus quer construir esse templo cósmico, construiu, e Ele quer levar o reino dEle para as outras nações também. Tá certo? E se você começar a ler o Antigo Testamento com esse pensamento, eu acho que vai te ajudar bastante a crescer a tua fé, lendo a Bíblia. Certo? Hoje nós vemos o Gênesis na questão do templo, tá? Esse templo relacionado com o templo cósmico, tá certo? Porque a gente vai falar direto em Êxodo, Levítico, Número, tá? Não se preocupem, acho que vocês vão ficar enjoados de tanto ouvir, tá ok? Que esse conceito ela vai se permeando nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E semana que vem nós vamos ver sobre a aliança, porque o reino de Deus, tá certo? Um reino tem que ter soberania, terra
e povo, né? E o que junta tudo isso é a aliança. A aliança é muito importante, tá certo? Então isso é semana que vem, e nesse aspecto nós vamos ver o Antigo Testamento, vai ser de muita ajuda também, tá ok? E também, juntamente com isso, nós vamos ver a redenção, que Deus já está preparando o quê? Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento. Então, se nós temos esses conceitos, a sua leitura do Antigo Testamento vai ser muito mais construtiva e vai ser edificante para a tua fé, tá bom? Eu não sei se fui muito compreensível, desculpe se eu não fui tão comunicativo, mas pena que é tudo online, mas um dia, quem sabe, nós estaríamos aqui todos juntos, né, conversando sobre isso com mais profundidade, tá ok? Então, que Deus abençoe vocês, tá certo? Lembre-se que Deus quer usar a sua vida para levar o reino de Deus, para que de fato o reino de Deus exerça, que Deus possa exercer o domínio dele, de que Jesus é o Senhor, através da sua vida e por onde você anda, ok? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos dá autoridade, e Senhor, tudo que o Senhor nos dá, que nós não guardemos para nós mesmos, como foi o povo de Israel, mas que nós saibamos novamente nesta noite, de que nós temos uma missão, de levar o teu domínio, o teu reino, Senhor Deus, para os confins da terra, Senhor Deus. Proclamar, Senhor, para o mundo que existe um Senhor, que é Jesus Cristo, Senhor Deus, e que se não for pelo Jesus Cristo, nós não teremos salvação, Pai. Pai, que nós, além do Evangelho, possamos levar também os valores do reino. Aqueles valores que para o mundo parece ser tão bobo, tão injusto, mas mesmo sendo injusto, nós levamos, mesmo que há perda para nós, há prejuízos para nós levamos os valores do teu reino, porque o nosso Senhor é Jesus Cristo e nós obedecemos a palavra de Jesus. Senhor, abençoa os nossos jovens, que pare, Senhor, de ficar perambulando, Senhor Deus, não entendendo, a revelação do Senhor é tão grandiosa, magnífica, mas nós não pensamos nisso e nós nos enrolamos em nossas vidas, Senhor. Senhor, que o Senhor toque, não sei como foi transmitido, mas que o Senhor toque nossos corações nessa noite, para que nós agora tenhamos mais sede de ler a Tua Palavra e que, lendo a Tua Palavra, nós possamos crescer, Senhor, também na questão da maturidade espiritual, Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã tem o culto de gerações, para quem quiser, até presencial, tá bom? 11 horas. Boa noite. Até.